Boa noite, estamos aqui de novo, mais uma segunda-feira, mais uma live monstra. Fala grande Felipe, é nóis, cara. Zenira, tudo bem? Mel, tudo bem com todos vocês por aí? Tudo tranquilo? Barba tá voltando, Barba tá voltando. A Day entrando aí também, é isso aí, gente. Minha tia Silvia, opa, tudo bem por aqui também. Preso em casa, frio, hoje choveu aqui em Londrina. Então, o palhaço está voltando. Grande Fábio, tamo junto, gente, é isso aí. Boa noite, tia, beijo. Olha só, vou aproveitar o pessoal que tá chegando agora aí. Entra no YouTube, procura lá, prof.Thiago Paleari, Thiago com H, meu nome, esse mesmo do perfil. Entra lá no canalzinho do tio, dá aquela inscrevida, tá? Para ajudar o trabalho. Acompanhe as últimas lives, as últimas 4 ou 5 lives estão lá postadas. A live especial de ontem, Star Wars, que eu fiz com os meus amigos Ivan e Arthur, também tá lá. A live super legal, cara. Foi muito bacana gravar com os meninos ontem. Um tema que eu gosto bastante. Vale muito a pena, muito a pena, muito a pena mesmo, tá? Então acompanha lá. É muito legal, ficou muito bacana. Eu sei que ela é um pouquinho longa, ficou com 2 horas e 17 minutos, mas não deu nem para perceber o tempo passando, conversando sobre os assuntos. Então, recomendo demais que vocês entrem lá e assistam. Tá legal. Se inscreve, clica lá no sininho para ativar as notificações e quando clicar, entra em todas as publicações, porque senão não aparecem todas as notificações quando tem vídeo novo, tá bom? Então é só chegar lá e acompanhar o trabalho, tá? Não se esqueçam que o Escritório Control Mais Arquitetura também tem o nosso YouTube lá. Só dá um confere, os materiais que a gente subiu já tem um tempinho, mas uma qualidade excelente, né, para acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. E lá no Instagram também, Control Mais Arquitetura, vocês vão achar coisas super legais. E olha, Control Mais tá para postar um trabalho muito bom aí, muito bom, tá? Trabalho muito legal, postagem bacana para vocês, tá? É isso aí, gente. Estamos nesse tempo bem doido. Cada dia que passa é uma loucura. E eu fiz novamente hoje um compilado aí das perguntas que o pessoal me mandou e eu vou respondê-las, tá? Vou respondê-las para que a gente converse um pouquinho, tá? Como hoje não tem algum tema muito específico, eu vou falar com um pouquinho mais de calma e responder um pouco mais essas perguntas. E vocês podem mandar perguntas aí também. A minha mãe acabou de entrar, beijo mãe, saudade, grande Tanaka, lá do Japão, direto do Japão. Stelle acabou de entrar aí também. É isso aí, gente. Obrigado por participar aqui. Estamos aí. Bom, eu havia feito uma postagem hoje, próximo da hora do almoço, pedindo para que as pessoas sugerissem, né? Fizessem uma pergunta, pedindo para que a gente trabalhasse sobre algum tema específico. E os tempos estão ficando um pouquinho apertados, então eu não estou trabalhando um tema só, estou conversando
diretamente com vocês e deixo para tratar um tema só com convidados, tá? Então eu vou aqui diretamente, Grande Thales. É isso aí, meu jovem. Eu vou tratar aqui com vocês diretamente, então, sobre as perguntas, tá? O pessoal que perguntou durante a tarde, eu consegui fazer o compilado. Caso não tenha dado tempo e quiser perguntar alguma coisa agora que eu possa responder, gente, fiquem à vontade, sem restrição de tema, tá? O que vocês perguntarem eu vou responder, tá bom? Eu vou começar então com a pergunta da Medley, né? Medley Arielle, que é uma das filhas que a arquitetura me proporcionou. A saudade tremenda dessa menina aí, né? Vamos lá. Ela fez, na verdade, duas perguntas para que a gente conversasse um pouquinho a respeito dela. A primeira é: como podemos identificar se estamos no rumo certo dentre os tantos ramos que a arquitetura possibilita? E como lidar com a sensação de não saber o rumo certo e como identificar e partir para outra? Eu acho uma pergunta extremamente interessante, tendo em vista todas as possibilidades profissionais que a arquitetura proporciona. Tem muitas coisas que a gente pode seguir, muitos ramos, né? Muitos deles a gente nem sabe ainda, né? Então, eu já vou falando para você aqui, o Miaui, para todo mundo que está ouvindo, que não tem uma receita pronta, uma fórmula mágica que vai determinar, se acontecer isso, precisa acontecer tal e tal e tal coisa para que isso seja determinante para você escolher o rumo, né? É muito tentativa e erro e é muita oportunidade também. Às vezes as oportunidades aparecem para a gente e aquela oportunidade que surgiu acaba sendo um rumo interessante, né? Precisa destacar aqui que é necessário diferenciar emprego, oportunidade de emprego e satisfação pessoal. Muitas vezes a gente tenta colocar esses dois na mesma balança e isso não pode acontecer. A partir do momento em que isso acontece, você tem grande chance de ter uma sequência de vida frustrada, pesada pela frente, tá? É necessário que a gente busque algo que a gente tenha satisfação em fazer, mas também é preciso enxergar a satisfação nas pequenas coisas que a gente faz todo dia, mesmo aquelas que a gente não goste, tá? Então acho extremamente importante ressaltar isso aqui, tá? Outro elemento que é importantíssimo para quase tudo nessa vida louca que a gente vive é a paciência e o autoconhecimento. Isso vem com o tempo também, a gente não nasce assim. São experiências e a gente vai aprendendo com a vida, vai aprendendo com o tempo, tá? Você é jovem ainda, tem muita gente jovem que está saindo no mercado de trabalho achando que eu tenho um diploma, eu vou me resolver. Não, você já tem um diferencial. Agora você precisa se destacar entre os demais e até nem esse é o caso, mas encontrar um lugar onde você seja completo. E uma coisa eu posso te falar, eu não sei como é que a gente identifica, mas eu sei que a gente sabe que está no lugar que a gente gostaria. Tá? Você vai saber, tipo, é isso, tá bom? Um exemplo que eu posso dar aqui com uma tranquilidade para vocês é como aconteceu a docência para mim. Quem fez faculdade comigo sabe o grande período que eu fiquei dentro da universidade como aluno criticando posturas de professores e sem entender o outro lado, né? E falei, não, imagina que eu vou ser professor, jamais. E caí nesse mundo de docência e me apaixonei. Me encontrei, na verdade. Eu acho que se apaixonar é meio tosco falar, mas eu me encontrei. Então, provavelmente você vai chegar num determinado momento em que você vai encontrar, por querer ou sem querer, aquela área que mais te dá prazer, tá? Não tenha pressa para que isso aconteça, e sim
trabalhe para continuar em pé e tendo o espírito também não, mas ter ânimo para receber essas pequenas oportunidades e de repente elas acontecerem numa sequência interessante e você encontrar o seu lugar, tá? A arquitetura tem muita coisa para fazer, gente, é impressionante, tá? Respondendo a outra questão aqui, então, da Gislaine Bezerra, que também é aluna, ela mandou a seguinte pergunta, né? Para uma edificação de 1.697 metros quadrados, foi bem específica na metragem, de área construída, onde é o melhor local, qual o melhor local para colocar a casa de máquinas para o ar-condicionado, tá? E essa aqui eu tive que buscar um pouquinho de ajuda. Imagina, Amélia, estamos aí sempre, tá? Não tem, de novo, eu vou passar aqui algumas dicas extremamente genéricas, porque depende muito, muito, muito do projeto arquitetônico. Fala grande, Edson, meu irmão. Tudo tranquilo, cara? Beijo pra você, tá? Depende muito do projeto que a gente está fazendo, tá? Não existe um local específico, tá bom? Mas algumas coisas são interessantes para que você comece a raciocinar, tá? A primeira delas é sempre seguir todas as recomendações possíveis dos nossos queridos técnicos e instaladores, tá bom? Tem dúvida um pouco mais específica? O melhor profissional a você procurar a respeito disso são os engenheiros mecânicos. Tá? Os engenheiros mecânicos são os caras responsáveis tecnicamente para poder fazer as instalações. Mas é bem isso mesmo, mãe. A gente descobre, e foi uma oportunidade, eu nem procurei isso, né? Essa oportunidade ela caiu. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas para direcionar um pouco mais, talvez possa ajudar, tá? A fazer, locar essa casa de máquinas. Né? Primeiro, tem que ser protegido de sol e chuva, até para você manter Fala, Rafa. Beijo para Rafa também. Me aguenta todo dia. WhatsApp não aguenta mais. Você precisa procurar um local específico que ele seja protegido de sol e chuva, para ter a manutenção específica aí da máquina. Ela vai durar mais tempo, tá? O local ele precisa receber fluxo de ar, até porque a máquina trabalha com troca de ar, tá? Então isso é interessante, certo? Evitar ao máximo o local onde circulam pessoas, né? Casamento de viúva. Pode ser. Pode ser, agora que eu entendi. Puta merda. É isso aí, meu filho. Chuva e sol também, casamento espanhol, né? Zé Graça. Tá? Prestar muita atenção, tá? Diferentes alturas de posição entre a máquina evaporadora e a condensadora, tá? Dependendo do sistema de ar-condicionado, essa localização ela vai ser diferente. Então você precisa ver quais são as recomendações específicas para cada tipo de ar-condicionado, tá bom? E outra coisa, dependendo do sistema, obviamente, eu tenho que ter uma diferença muito pequena, a menor possível, obviamente, dependendo do projeto arquitetônico, entre a condensadora e a máquina, tá? Entre o split ou o ar-condicionado em si e a condensadora, que é a máquina externa. Essa distância tem que ser a menor possível, porque existe aí a perda de calor no processo, tá bom? Então acho que são essas dicas que eu posso passar, tá? A gente já está trabalhando um tempinho e logo tem aí um curso específico para ar-condicionado para arquitetos saindo no Control Mais Arquitetura com o apoio do grande amigo Samuel, tá? Samuel, que é engenheiro mecânico, especialista em ar-condicionado, vai participar aí, dando os cursos presenciais e futuramente a gente monta os nossos conteúdos para passar para vocês de maneira virtual, tá? Então fiquem atentos no Control Mais Arquitetura, que já chega um material legal para vocês, tá? Certo?
Eu acho que é isso. Deixa eu fazer um bem bolado aqui, só para eu não perder é, o raciocínio em relação à hora aqui, tá? Porque eu tô falando, eu desliguei o relógio aqui para poder usar como iluminação, para não perder o tempo, tá? É isso aí. Obrigado, gente, é isso aí. Espero que tenha ajudado, né? É o seguinte, uma pergunta da minha mãe, a Vera, tá? Te amo, viu, mãe? Estamos com saudade, tá? Vamos ver se acaba esse negócio logo pra gente se ver. Já fica longe bastante tempo, nessa pandemia aí é mais difícil ainda, né? Saudade demais. Ela colocou aqui, assim, sempre, né? Sobre o que vamos falar. Eu acho legal falar sobre economia, né? Ela presenciou algo aqui, ela estava me contando hoje à tarde, que por conta do isolamento as pessoas estão ficando ansiosas tal, e estão gastando muito mais do que o normal. Né? E a gente precisa ficar ligado, né, nessas questões de economia o máximo possível. Né? E eu preciso deixar aqui algumas considerações pessoais e algumas novidades que vêm por aí também, tá? Queria agradecer de novo minha mãe por estar sempre apoiando, né? Obrigado, muito mesmo, tá? Ó, beijo. A economia no nosso país é um elemento fundamental da vida de qualquer pessoa e ela é subvalorizada. Ela é muito subvalorizada. Não se trata de economia em âmbito nenhum. Né? Você joga você no mundo e você que se foda para se virar para fazer as coisas. E a gente precisa ter alternativas, né? E discutir sobre economia e não vem com esse negócio de pergunta lá no posto Ipiranga, não, que isso aí é coisa de lunático, tá? Mas a gente precisa dar um pouco mais de atenção, né? Isso precisa ser passado nas escolas, é preciso ensinar isso desde cedo para as crianças, para que se imponha isso de certa forma. E eu estou colocando o impor aqui de uma maneira mais suave possível, né? Mas que isso faça parte da nossa cultura. A gente percebe que culturas que desenvolvem o raciocínio de economia durante todo o processo infanto-juvenil tem aí uma vantagem gigantesca em relação a isso, tá? E aí entra um outro detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês, mais ou menos como eu estou pensando e como a gente tem trabalhado aqui nesses últimos meses, né? Faz mais de 2 meses que a gente está confinado, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos a esses detalhes, tá? A gente está em período de pandemia, então nós estamos vivendo um período totalmente diferente do que jamais foi visto na história moderna. Teve situações parecidas quando a gripe espanhola, mas o contexto social era totalmente diferente, né? Nós estamos ultrapassando aí facinho a marca da gripe espanhola. E eu chamo esse período de pandemia de período de guerra. Tá? A gente precisa entrar no estado de guerra. E antes da galera começar a levar para outro sentido, quando eu falo guerra é para que a gente fique alerta e a gente se proteja o máximo possível. Né? A gente não sabe como vai ser a situação econômica do país. Ah, vai melhorar. Cara, a gente não sabe. Eu não sei falar. Né? No mundo, também não sei falar. As previsões não são boas, a gente já sabe disso. Algumas coisas já estão subindo o valor. Né? Quem faz compra aí sabe o que eu estou falando. Vai no mercado, cara, minha irmã entrou aí também. Beijo lá. E a gente precisa se cuidar em relação a isso. Tomar cuidado com isso, tá? Tomar muito cuidado. Se preservar. Cara, não adianta. Você vai querer comprar o quê? Vai querer gastar o quê? Sabe? Compre o básico. Óbvio, você não precisa ficar em situação como se tivesse, sabe? Mas se cuide, preserve. A gente não sabe como é que vai ser.
Hoje você pode estar empregado, amanhã não. Quem tem ainda esse privilégio de ainda estar empregado e quem não tem, cara. Sabe? Então, a gente precisa se cuidar, entende? A gente precisa se cuidar nesse sentido, tá? Economicamente falando. E em breve, até o final do mês, eu já estou combinando com a Laís, que é minha irmã, que é economista, para bater um papo aqui com a gente, para passar algumas dicas de como a gente consegue controlar o dia a dia. Como é que a gente consegue controlar o dinheiro no dia a dia, fazer esse dinheiro que a gente ganha render e não faltar nada, tá? Então, em breve aí, nas próximas semanas, a gente está na primeira live do mês, então mais 3 semanas aí pelo menos, a gente entra com uma live bacana de economia, tá? Para conversar a respeito desse dia a dia nosso. Beleza, gente? Espero ter respondido aí o questionamento e já direcionar para as próximas, né? Olha o grande Diego. Tá lá em Limeira, meu brother. Como é que você tá, meu filho? Tudo bem? A Estelle mandou uma outra pergunta aqui também, que eu acho muito legal levantar. O Felipe também está entrando. É isso aí, gente. Obrigado por participar aqui, tá? A Estelle fez um levantamento. A gente tem conversado um pouco a respeito disso praticamente toda semana, e é sempre bom a gente reforçar, porque falando a gente ajuda a outras pessoas que possam ouvir e nos reforça também, né? Falando a gente reforça, né? Como não enlouquecer ao assistir as notícias diárias? Estou com medo no futuro do Brasil. Com medo do futuro do Brasil. Isso foi a pergunta e o apontamento da Estelle. Tá? Um grande abraço a Estelle, grande aluna também, né? Que está sempre participando aqui. Muito obrigado, tá? Vou falar uma coisa, eu também estou com medo do futuro. A gente sempre tem um pouco de medo do futuro porque não sabe quando vai ser, como vai ser. Isso, num período normal do dia a dia que segue, a gente fica um pouco preocupado. Mas quando a gente está vivendo um período que a gente nunca viveu e está todo mundo assustado, com certeza esse medo ele acaba sendo predominante. Obviamente que um medo predominante existem basicamente duas situações, ou ele te paralisa ou ele te motiva, tá? A primeira coisa, se ele está te paralisando, acredito que seja a hora de procurar um profissional para te ajudar, tá? Procure um psicólogo que ele vai te ajudar a fazer esse trabalho, tá? Outra coisa importante é algumas dicas do dia a dia que eu estou fazendo aqui em casa, e a partir do momento em que eu comecei a adotar essas coisas, estou tentando melhorar, inclusive, me ajudou bastante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, tem que fugir do excesso de informação, tá? Não precisa assistir o jornal todos os dias. Todos os dias não, desculpa, o dia todo. Você não precisa assistir o jornal da manhã, o jornal da tarde, o jornal da noite. Portanto, se possível, desliga a TV. Liga o rádio, canais de música. Vá assistir um podcast, ouvir um podcast, tá? Vá ouvir um canal de música. Grande Digo, é isso aí, irmão. Vá fazer outras coisas, procure um hobby interessante para você, sabe, Steli? Não fica plugada não, cara. Você não precisa ficar contando o número de mortos, saca? Não precisa. Deixa, tem gente para fazer isso. Você precisa tomar cuidado com o seu, com o teu espaço, com o que está ao teu alcance, na verdade, de preocupação, tá? Filtra as informações que chegam até você. Thiago, eu não assisto televisão, eu fico no Face. Cara, Facebook é uma merda. Filtra, bloqueia, oculta. Se vier alguma informação estranha, denuncia. Fake news, então, absurdo. Tá? Filtra, deixa esse espaço. Melhor que ver jornal. Sabe, faça outra coisa, arranje um hobby legal. Eu tenho acompanhado as tuas redes, eu tô vendo que você tá fazendo as coisas bacanas, continua. Não para não. Exatamente, eu digo, ficar com quem a gente ama e fazer o que puder fazer, cara.
Aqui em casa, a gente tem cozinhado bem, a gente tem comido bem, não tão bem assim, podia estar muito melhor, mas estamos bem, assim, temos os nossos momentos de passar junto, cozinhar tem me trazido um pouco de alívio, embora às vezes cansa um pouquinho, obviamente, a gente cozinhar todo o tempo é complicado, mas tenta arranjar informações aí fora desse noticiário muito louco, tá? Você vai ver que vai fazer muito bem para você. Né? E como a minha mãe e o Diego colocaram aqui, cerquem-se de pessoas. É isso, Estela. E não fica pensando nisso não, cara. Pensa no que está no teu alcance, de proteger as pessoas que estão próximas a você. E é isso. A gente não pode fugir do noticiário, senão a gente aliena, sabe? A gente precisa saber o que está acontecendo. Mas tem que tomar esse cuidado mesmo e tentar segurar na ponta na ponta da bota aí essa ansiedade muito louca que vem nesse tempo e aguardar, né? E outra coisa, você disse assim, ainda colocou aqui, né? Tô fazendo uns cursos para me distrair. Cara, é a melhor coisa pra gente fazer em tempos de crise ou de guerra, vamos dizer assim, é se proteger. É se preparar. A gente tem que se preparar. Para a guerra a gente se prepara. O mercado de trabalho normalmente já é uma guerra, imagina depois disso. Tá? Então se prepara mesmo. Não para, não para, não para. Se movimenta o tempo inteiro. Água parada da dengue. Tá? Então, se movimenta, se movimenta. Melhor coisa que você faz, tá? Não esquenta a cabeça com esse monte de porcaria, não. Certo? Eu estava conversando hoje à tarde num grupo de amigos, aí o Ivan participou comigo da live sobre Star Wars ontem, deu algumas sugestões aqui sobre algumas coisas nesse sentido, que eu vou estudar um pouco mais, eu vou me informar um pouco melhor, e aí eu trago mais pra frente pra gente conversar, tá bom? É um tema que eu acho que vale a pena a gente destrinchar um pouco mais com paciência, para não ficar queimando a largada, tá bom? Vamos lá. Vou tomar uma água aqui. A pergunta do Matias está sempre participando aqui sobre crises de ansiedade, né? Vamos lá. Sobre ansiedade, a gente teve uma live, eu falando sobre ansiedade, e uma live especial com o Sandro. Exatamente, mãe. A gente, o que a gente está percebendo de divórcio por aí não está no pinico. Não está no pinico, não está no gibi. O número de divórcio, porque as pessoas não conheciam com quem elas estavam, né? Passava pouco tempo junto. Então, quando teve que conviver de verdade, de fato, não aguentou. Não era aquilo que esperava. Né? A maldita da expectativa. Aí de novo. Né? Então, ó, voltando aqui. Sobre ansiedade, a gente tem uma live de 2 horas. Está lá no canal do YouTube, gente. Acesse lá. É com o psicólogo Sandro falando a respeito disso. Bate-papo super gostoso, vale muito a pena. São 2 horas, eu não tenho tempo para isso. Cara, você vai lavar uma louça? Eu não preciso ver, vocês me conhecem a lata já, velho. Só escuta. Eu tenho feito isso quase sempre. Eu ponho uma live, um assunto que eu me interesso, às vezes até um jornal. Eu boto o celular apoiado ali perto da janela da cozinha e vou ouvindo, cara. Sabe, eu vou ouvindo o pessoal falando enquanto eu vou cozinhando, enquanto eu vou lavando a louça, sabe, às vezes eu estou preparando algum material, eu estou aqui com o YouTube colocado aqui na tela do lado e vou acompanhando, sabe, esse é o de menos, tá? E aí eu vou, verdade, mas tem que ser, a gente tem que aproveitar, sabe, tecnologia ajuda a gente nessas horas também, né? Eu vou colocar algumas coisas que nós conversamos na live.
sobre ansiedade que pode ajudar a responder a questão do Matias e também as pessoas que não assistiram aquela live, né? E entender, ansiedade não é ruim, o excesso da ansiedade é ruim, porque a ansiedade ela pode impulsionar a gente a buscar algo, tá? Então, a ansiedade ela vai ser problema quando ela é muito intensa, quando ela é irrealista e quando ela é prolongada. E quando a resposta a essa ansiedade é desproporcional ao que de fato acontece, tá? Se essa ansiedade ela atinge níveis muito altos, ela pode atrapalhar todas as outras questões relativas à sua vida cotidiana, aí é um problema, tá? Você pode, muito tempo prolongado, esse excesso de ansiedade pode gerar algumas condições, principalmente o transtorno de ansiedade, tá? Então, só para a gente entender aqui quais são as diferenças entre os níveis normais de ansiedade e o que é patológico, tá? Lembrando que a ansiedade patológica é uma doença que se trata, tá bom? Não é frescura, não é nada disso. Se você ouvir alguém aí falando que depressão é frescura, que ansiedade é frescura, manda essa pessoa tomar no cu, porque ela não sabe o que ela está falando. E se você gostar da pessoa e tiver um tempinho, fala, meu filho, senta aqui que eu vou explicar para você como é. Ou senão eu vou te mandar, né? Depois de ter mandado ela para aquele lugar, você manda ela estudar um pouquinho e passa alguns links, inclusive essa live que é muito interessante. Tá? Não existe uma linha muito clara para definir o que é normal e o que é patológico, até porque vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Tá? A gente precisa entender alguns aspectos, tá bom? A ansiedade excessiva costuma ser desproporcional às situações que as despertam. Então, por exemplo, eu tenho uma prova. E, cara, eu estou ansioso, eu preciso fazer essa prova logo. Beleza, você dorme e tal. Você fica naquela pilha que quer fazer a prova. Beleza. Agora, se você está com ansiedade porque você tem prova amanhã e você não consegue estudar porque você está extremamente ansioso, você está tremedeira, dá caganeira, uma cacetada de sintoma, bicho, aí é problema. Aí é problema, tá? Se ela gera prejuízos e dificuldades consideráveis para a sua vida, podendo ter mais conflitos em seus relacionamentos, ter desempenho escolar pior no trabalho e ter dificuldade para realizar as tarefas, que é mais ou menos o que eu disse para vocês anteriormente, tá? Terceiro item, a ansiedade patológica costuma ser persistente. No geral, um transtorno, a pessoa precisa ter os sintomas por mais de 6 meses. Então, se isso percorre durante 6 meses seguidos, isso pode ser identificado como transtorno de ansiedade. Mas lembrando, a ansiedade patológica, eu não preciso deixar de ter ansiedade. Aliás, não é um problema só quando ela se torna patológica, tá? Eu posso ter alguns picos e os famosos surtos de crises de ansiedade, tá bom? É de uma intensidade muito maior do que o normal, é mais elevada e constante para a maioria das pessoas, tá? Muitas vezes é muito difícil a gente identificar sozinho esses aspectos. Então é importantíssimo procurar um profissional credenciado para ajudar. Então a dica que eu dou, tenho crise de ansiedade, estou complicado, não sei o quê. Se isso está atrapalhando de maneira contínua a tua vida, cara, procura um profissional. Mas eu não tenho dinheiro. Cara, tem certas coisas, e saúde é uma delas, que não dá para a gente medir. Né? É uma pena que grande parte da população ainda não considere esses elementos psicológicos e psiquiátricos como fundamentais para a vida das pessoas e ainda se torna um tabu. Então, a gente precisa até lutar para que isso comece a ser um direito fundamental de todos. Saúde mental. Não é frescura, não é nada disso. Então, acho que é extremamente importante todos vocês terem aí essa consciência, essa mensagem e repassar para todo mundo, tá bom? É isso aí, gente. Em relação às perguntas que me foram feitas durante a tarde de hoje, né, era o que eu tenho para falar para vocês, tá bom?
Sim, é sempre por nós mesmos. É que muitas vezes a gente não consegue sozinho identificar, a gente precisa que o outro identifique que temos problemas. Né? Então, por isso é importante procurar sempre os profissionais. Aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas. Procure os profissionais, isso é extremamente importante. Né? Tá bom? É isso aí, gente. Eu vou passar já para as dicas culturais. A comida resolve a calma. O problema é quando o excesso da comida começa a atrapalhar também, né, tia? Que aí se transforma em um transtorno alimentar. Você está escapando de uma situação, compensando em outra. Isso pode gerar uma série de outros problemas. Né? A gente deveria ser capaz, normalmente, de atender as questões de ansiedade sozinhos. Se quimicamente o nosso organismo não consegue fazer isso, né, a gente precisa de um composto externo. E esse composto externo geralmente é uma medicação e não qualquer outra coisa, senão dá problema. Né? Tem gente que desconta em bebida, tem gente que desconta em comida, tem gente que desconta em gastos, né, em compras, em jogos, né, em apostas. Então, porra, isso é complicadíssimo, né? É muito delicado isso. Então, ao menor sinal de problema, procure um profissional. A gente precisa começar a espalhar isso aí. É outra, né? E é legal porque é um assunto, viu, mãe, que o Sandro pode tratar bem legal, porque o Sandro fez especialização em transtorno alimentar. Então, podemos ver como é que isso vai ser assim. Temas a gente tem bastante, né? Temas a gente tem bastante. Remedinho é vida, dependendo da situação, se precisa de fato, sim, tá? É o seguinte, gente, olha só, eu vou passar para as dicas culturais aqui. Se aparecer alguma outra pergunta que vocês queiram saber, gente, avisa aqui, tá? Vai falando, eu estou acompanhando aqui a conversa de vocês. Vocês vão falando e eu vou respondendo. A gente está um pouquinho de folga até do que o costumeiro para falar. Então, a gente consegue trabalhar com isso aí tranquilamente, tá? Para quem está acostumado e acompanha meu trabalho aqui, eu já considero isso aqui como um trabalho barra hobby, porque eu adoro fazer isso. Outra coisa que eu descobri, já tinha intenção de fazer e a pandemia me empurrou e deu um impulso, né? Com certeza, nutricionista é bom também, né? A dica de sugestão cultural que eu dou, puxando um pouquinho sardinha pro Star Wars da semana passada, de ontem, da live de Star Wars ontem, com o Arthur e com o Ivan, que foi sensacional. Quem quiser acompanhar, tá no YouTube lá, Prof. Thiago Paleari, acompanha lá que tá legal pra caramba. O filme que eu vou passar aqui é um filme de 87, então foi logo depois. Muito obrigado, Tainá. A gente gosta de falar, né, velho? Se deixar, aqui o Instagram me ferra aqui, meu. Deixa uma hora, se deixasse eu falava umas 4 seguidas aqui, sem parar. Né? Sugestão cultural bacana aqui que eu vou deixar para vocês. É um filme de 87, é um filme antiguinho, né? Antiguinho. E é uma sátira, tá? O filme chama SOS Tem um Louco Solto no Espaço. Para quem vai lembrar do Spaceballs. Esse filme é engraçado demais, 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 tá? Ele estreou em junho de 2004, em 1987, nos Estados Unidos, da direção do gênio Mel Brooks, gênio da comédia. Quem nunca ouviu falar do Mel Brooks, procura Mel Brooks, vocês precisam, Olha o Sandro aí, olha ele aí, ó. Não é o Mel Brooks, não é o Sandro, tá? O roteiro sensacional, conseguiu ter um pouco de lucro na época, arrecadou 38 milhões de dólares e teve uma despesa de 22, então teve um lucro considerável aí. E tem um elenco sensacional, o Bill Pullman, tem o Rick Moranis. O Rick Moranis é o cara do Querido Encolher as Crianças. Quem nunca viu esse filme, rapaziada mais nova, vocês precisam assistir esse filme. Querido Encolher as Crianças, é muito bom, o cara é muito legal.
O Rick Moranis, o John Candy, que era aquele gordinho que sempre fazia as comédias também. O próprio Mel Brooks aparece no filme. É muito legal. É uma sátira de Star Wars, assim, daquelas sátiras costumeiras do final da década de 80 e começo da década de 90 nos Estados Unidos, como Apertem os Cintos, o Piloto Subiu, como As Loucas Aventuras de Robin Hood, também, que são filmes assim que eu recomendo demais vocês assistirem. Filmes antigos que são legais, as comédias tops, assim, para se divertir, tá? É um classicão, passava na sessão da tarde direto, passava no cinema em casa direto, tá? É, e tem o John Candy vestido de cachorro, cara, porque ele é uma versão zoada do Chewbacca e ele tá vestido de cachorro. Então, ele tem aquelas fantasias porca de cachorro com a cara pintada. Cara, é engraçado demais. O Rick Moranis fazendo Darth Vader. Quem não conhece o Moranis é um baixinho, um cara pequenininho assim, e um capacete de Darth Vader gigantesco. Cara, é muito legal, eu recomendo demais. Escola de Rock também é bom. É da uma geração seguinte, que é do Jack Black, que é outro cara top também, que eu adoro esse filme. Né? É isso aí. Pulando para séries, tá? Eu vou deixar aqui uma recomendação que tem no Netflix, quem é assinante do Netflix. É uma série que não é original do Netflix, mas é original da Fox e foi passado os direitos para a Netflix. Eles estão terminando a série agora, que é a série Gotham, tá? Que é a série que conta a origem lá do comissário Gordon, quando ele era detetive ainda, né? Aparece a investigação do assassinato do Thomas e da Martha Wayne. Marta, né? De novo. Mas então, começou em 2014 essa série, eu achei ela muito legal. O personagem principal que é o James Gordon, né? Que é o comissário Gordon, é interpretado pelo Ben McKenzie. Ben McKenzie é o O.C., né? Um Estranho no Paraíso, aquela série que passava no SBT direto. E vale muito a pena, porque ele tá mó pancadão nessa série. Ela é um pouco mais adulta, né? Ela não tem intenção de atingir público jovem. E teve o seu episódio final no ano passado. Netflix está para subir a última temporada, começou a subir agora, inclusive, tá? Peço aqui para quem assistiu, não mande spoiler para mim, por favor, porque eu não terminei de ver ainda, tá? Tem um elenco muito bom, algumas revelações fantásticas. O, o cara que faz o Pinguim é muito bom, uma das melhores versões do Alfred que eu já vi em cinema e televisão, né? Porque aparece o Bruce Wayne criança, ainda adolescente, né? Tem essa caminhada para ele se tornar o Batman, e aí começam os pecados dessa série, né? Eles ficam focados demais em querer embutir algumas coisas do universo do Batman, e aí começa a estragar, sabe? Tem coisas que não precisam. É tipo, para quem assistiu o filme Coringa agora, recente, né, do ano passado, com o Joaquin Phoenix, é top demais esse filme, tá? O Coringa. É muito bom. Você tem que ver com cuidado. E não é filme para criança. Tá bom? Eles forçarem a barra para de alguma maneira querer mostrar o Batman. Cara, não precisa. A gente entende desse contexto. Não tem mais esse contexto. Tá? Então precisa tomar esse cuidado aí. Tirando isso, ela tem os seus altos e baixos e eu acho sempre positivo, né? Só não pode forçar demais a barra, né? É isso aí. E para encerrar, aproveitando que o amigo Diego está aqui, eu sempre falo de 3 elementos, né? Filmes, séries e jogos. Então, tia, eu preciso começar a fazer dicas de livro, mas eu já confesso, eu sou um péssimo leitor, eu preciso começar a ler mais. E eu gosto de recomendar coisas que eu assisto, que eu vejo, que eu leio. Então eu preciso, de fato, fazer isso mesmo, tá?
peço sugestões aí. A galera que tiver algum livro bacana e sugerir para ler, manda aqui, a gente vou tentar pesquisar, falar um pouco a respeito. É uma sugestão bacana, tá? Aqui eu vou falar sobre jogos, então agora para a gente ir caminhando para o final da live. Temos aí 14 minutos para falar ainda. Eu vou falar de um jogo que para mim é muito bom, é muito interessante, é o Tom Clancy Ghost Recon Wildlands, tá? Que é um jogo de 2017, certo? Tudo que é do Tom Clancy eu gosto muito, tá? Tom Clancy é o cara que escreve sobre espionagem, tem uns livros de espionagem muito bons, né? Vários filmes, inclusive um filme muito bom chamado A Soma de Todos os Medos. Esse filme é sensacional, o roteiro é dele. Caçado ao Outubro Vermelho, outros assim, é um tema legal até da gente tratar futuramente aí, porque é bem legal. Tá? E esse Ghost Recon é uma série de jogos, ele não é o primeiro. Tem um jogo chamado Ghost Recon Future Soldiers, que é muito bom, tá? É futurista, tal, é bem tático, é um jogo de tiro em terceira pessoa, tático, é muito legal, muito divertido. E o Wildlands é um jogo extremamente polêmico, porque ele trata a Bolívia como uma narconação, vamos dizer assim, né? Então, um narcotraficante toma conta do país, basicamente. Você precisa derrubar esse cara. Então, você pode jogar sozinho, pode jogar com os amigos e, cara, Diego tá aqui para não deixar eu mentir sozinho, jogar com os amigos é muito mais legal. É um jogo que para jogar com os amigos é muito mais legal. E esse jogo teve uma sequência, que é o Ghost Recon Breakpoint, que infelizmente foi uma bosta. É uma bosta, o jogo ainda tá ruim, o jogo não melhorou, o pessoal da Ubisoft perdeu a mão, assim, absurdo em algumas coisas. Tem muita pressa em querer desenvolver, né? É verdade, aproveita aqui e manda um beijo muito grande para todas as meninas aí, tá? Essa história do Ghost Recon Wildlands, ela é polêmica. Esse jogo foi censurado em alguns países, né? E a gente joga até hoje. Então quem quiser no Play 4 aí jogar o Wildlands, dá um toque aí, adiciona, a gente marca o dia e joga junto, tá? É um jogo gostoso. Isso, manda um beijo para todas elas aí, tá bom? Pra Letícia, pra Axa também, tá? Todos. Tá? É um jogo bacana, me rendeu amigos pra vida. O Diego tá aí pra não me deixar eu mentir sozinho. E jogar multiplayer é divertido demais. É divertido demais. Você consegue ficar. É um jogo que deixa você imerso no universo. É muito gostoso mesmo. É tático, é um negócio bacana. Você pode dar tiro em todo mundo e não tem problema, porque você tá no jogo. É mentira, você tá com o controle na mão. Entendeu? Né? Deixo então a recomendação aí. O canal do Zangado, gosto muito do canal do Zangado, já recomendei aqui várias vezes. O Zangado faz análises, previews, e ele faz um vale ou não a pena jogar desse jogo, tá? Lá no canal dele, então compensa, dá uma olhadinha que vocês vão curtir demais, tá? Curtir demais, porque o jogo é divertido. Tá bom? Tem um universo gigantesco, o mapa é grande pra caramba, tem desafio pra caramba. É coisa de doido, tá? E é isso aí, gente. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, eu tô devendo desenvolver um pouco mais temas, né? Eu tô começando a ter aí um descontrole da minha agenda e eu voltei essa semana a pôr as coisas no papel e tentar organizar para poder melhorar a interação com vocês com essas lives e trazer alguns assuntos específicos para a gente tratar. Embora eu gosto muito dessa interação direta, né, que a gente tem aqui respondendo as perguntas. Quero agradecer demais todo mundo que sempre participa, porque é muito gostoso, é uma maneira que a gente tem de
conversar com as pessoas. Eu sei que nesse momento só eu estou falando, né? Mas eu acompanho vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que eu estou trazendo e das respostas que eu estou passando para vocês. Afinal de contas, todo e qualquer conhecimento não vale de nada se não compartilhado, tá certo? Um grande beijo para todos vocês. A gente tem uns 9 minutinhos, a gente pode ficar batendo um papo. Me fala aí. Esse Paixão Obsessiva, o filme mostra isso, posso, tema legal, tem ciúmes, macho, autoestima, tá lá. É isso aí, gente. E aí, quem mais? O que vocês me contam? Então, exatamente. O canal eu estou começando a pôr ele no eixo, o canal do YouTube, né? Logo, logo eu consigo fazer uma veiculação de todos eles e fica um pouco mais fácil de controlar. Né? Então a gente está aprendendo a fazer tudo isso ao mesmo tempo que a gente está fazendo. Então, uns pouquinhos eu vou melhorando. E aí, gente, o que mais vocês me contam nesse período bem louco que a gente está vivendo? Verdade, Medley. Também não vejo a hora que acaba. Também não vejo a hora. Poxa, é verdade. 1 ano essas tranqueiras. Ê, cachorrada. A foto, eu acho que... A foto que a Laís... Quem colocou a foto do Shrek lá? Tá tão bonita aquela foto. Eu preciso fazer a minha foto desafio. Minha mãe mandou o desafio, eu não fiz ainda. Ô Edson, não esqueci do desafio. Vim te fazer bem não, tá? Segura as pontas aí que eu tô pra resolver essa parada. Ô Gislaine, eu não sei te falar como é que é, porque por mais que dessas últimas semanas a gente começou a sentir mais o Rodrigo mexer, que ele está mexendo bastante na barriga da Lívia, ainda é muito abstrato, assim, a gente não consegue mensurar isso. Eu sei que eu estou feliz pra caramba, porque é uma das coisas que eu mais queria na minha vida. Posso falar com certa tranquilidade que isso está me dando uma força que eu não sei da onde mais eu teria para continuar, para fazer. Não vai doar não, ele é nosso. O Vodquinha é o cachorro do Rodrigo, vai vendo, você vai ver só. E assim, a sensação é de você querer fazer o mundo ficar melhor para o teu filho chegar bem. E isso me deixa frustrado porque o mundo que a gente está vivendo está cada vez mais louco, você entendeu? Então é muito engraçado. Eu tento fazer o máximo possível de conversar com ele à noite, né? E é engraçado porque reage, cara, é muito doido isso. E eu posso falar que a chavinha de pai já ligou já. Né? A chavinha do pai já ligou. Então, isso tudo mexe um pouco com a gente. A gente começa a ter um sistema de alarme mental um pouco melhor, assim, é o que eu posso falar, né? É isso. É isso, o Diego que o diga, né, cara? 4, velho. É pancada, né? Não é fácil não. Mas faz parte isso aí, a vida dá, a gente retribui. A gente cuida do melhor possível, sempre, né? É isso aí. Ah, então, é isso aí, é verdade. A gente tá ansioso pra caramba de estar no colo. Então, Medley, mais ou menos isso aí, viu, filha? Vai ter que fazer uma charriata aqui. Tava conversando esses dias, acho que foi até ontem com a Lívia. Vai fazer chá de bebê, não sei o que. Eu falei assim, cara, porque o fulano tá fazendo. Gente, quem tá fazendo aniversário, quem tá fazendo churrasco, quem tá fazendo uma cacetada de coisa nesse período é louco ou é burro. Só pode ser. Só pode ser. É doido, tem que ficar em casa, se manter na Samira. É isso, Sami. Beijo, prima.
tem que se manter, cara, sabe? E se existem essas alternativas, eu não sei quem foi que inventou esse troço de charreata, mas eu achei sensacional, cara. Teve uma amiga nossa, a Anne, fez lá em Rio Preto. A gente viu as imagens, tá sensacional, super legal, sabe? São alternativas. A gente precisa organizar isso, sabe? Não tem. Cara, nós não somos a Inglaterra, nós não somos a Alemanha. Nós nem chegamos no pico de contágio ainda. E a coisa tá feia, e a galera não tá enxergando. Isso tá me deixando irritado. Porque a galera já tá querendo abrir. Inclusive deve estar rolando a live do Átila já, ele deve estar descascando geral. Como é que se fala em abrir se tá no pico do contágio? E a galera fazendo festa, a gente tem que fazer essas alternativas. É melhor do que não ter nada. Não precisa ficar trancado em casa, mas existem alternativas. Sabe? Não tem que ficar fazendo festa, se juntando. Não adianta, o pessoal precisa entender isso, cara. Mas é foda, é histórico no Brasil, isso sempre foi assim. O povo brasileiro, ao qual eu também faço parte e me culpo muitas vezes, é um nível de ignorância tremendo. Faz parte, a gente precisa ter paciência. Não tenho o que falar, não. Cada um sabe o que faz, nem chegou no pico ainda. E a gente já tem algumas cidades brasileiras em colapso. Paciência. Sem falar que nós teremos novas ondas depois. A gente só vai ficar tranquilo quando tiver vacina. Não adianta ter remédio. Não tem remédio também. Não tem remédio. Estão ouvindo? Quem falar para vocês que tem é louco. Ou é lunático. Não tem. É só vacina para ficar tranquilo. Por isso que a gente tem que se cuidar o máximo possível. Para que a gente possa aproveitar depois. Fazer as festas, abraçar quem a gente quer, curtir quem a gente quer, festejar mais e mais vezes, né? Tem vindo com força, ainda para ajudar que tá vindo com chuva também. É isso aí. Gente, eu queria agradecer demais, de novo, a todos vocês. Obrigado demais aí pela participação, a constância de vocês acompanhando aqui. Eu fico feliz demais. É uma maneira que eu tenho para falar com vocês. Daqui a pouquinho tá no IGTV, eu aprendi a fazer. E eu vou subir isso pro YouTube também. Então quem chegou agora, tipo a Ana, que acabou de chegar no fim, pode acompanhar a live depois. Né? Tá bom? Um grande beijo na alma de todos vocês. Beijo, Ana. Depois você assiste ela toda no YouTube, tá, filha? Beijo. Fiquem bem todos vocês. Se cuidem. Tamo junto. Semana que vem aí de novo. Valeu!